Esse capítulo trata do escoamentos invícidos em alta temperatura, porém de equilíbrio. Tá? Então, até agora, a gente viu algumas questões de não equilíbrio nos capítulos, principalmente no capítulo anterior, que era não equilíbrio químico e vibracional. Mas agora a gente vai voltar para a condição de equilíbrio e analisar alguns escoamentos canônicos que já tratamos em capítulos anteriores, mas considerando CP e CV constantes. Né? Agora, essas propriedades vão variar e não podemos usar as mesmas equações que usamos anteriormente. Então, é, é importante definir no que consiste o equilíbrio que a gente está falando. A gente está falando em equilíbrio termodinâmico. Quer dizer que em qualquer posição do meu escoamento eu vou ter uma distribuição de Boltzmann local, tá? Então a distribuição de energia vai ser dada pela equação de Boltzmann. E também eu vou ter um equilíbrio químico local. Isso quer dizer que a composição química vai ser aquela dada pela condição de equilíbrio calculada a partir da pressão e temperatura ou de quaisquer outras duas variáveis de estado que são conhecidas naquele ponto. As diferentes o que a gente vai ver nesse capítulo, né? A gente vai ver as equações governantes e vamos olhar essas equações governantes aplicadas para o caso de é, choques tanto normais quanto oblíquos, também o escoamento dentro de um bocal. Vamos falar um pouco sobre a distinção que existe entre a hipótese de equilíbrio e a hipótese de escoamento congelado através do processo de expansão do gás nesses bocais. Associado ainda a gente vai ver como que as equações, como que podemos obter equações para cálculo de CP e CV para o caso de é, equilíbrio e vamos ver como que essas equações diferem para o caso de gás caloricamente perfeito. Vamos falar também da mesma questão para a velocidade do som e finalizando o capítulo com o escoamento cônico e escoamento em torno de objetos rombudos. Então, as equações governantes para escoamento invícido de alta temperatura em equilíbrio não são diferentes daquelas equações que obtivemos anteriormente para escoamento invícido de alta temperatura. Então, as equações, primeiramente, a gente vai considerar que o escoamento é adiabático, tá? Então, e invícido. Então, a equação para a entalpia total, ela é dada por essa expressão aqui, derivada material da entalpia total vezes a densidade, vai ser igual a del P del T. Se você não tem variação temporal, você tem que a entalpia de estagnação, a entalpia total é constante. Tá? Então, a equação da continuidade é exatamente a mesma. A equação da quantidade de movimento é a equação de Euler. E a gente acabou de ver que a equação de energia vai ser dada por essa equação aqui para a entalpia total. Essa é a equação talvez a mais conveniente. A equação da entalpia total, então, é justamente H mais V ao quadrado sobre 2. Então, se você olhar essas equações, você vai ver que elas são essencialmente as mesmas que temos na equação que temos para escoamento invícido, sem considerar equilíbrio químico. Então, ou reações químicas. Então, como que as reações químicas entram nessas equações? Elas entram na energia. Quando a gente fala de entalpia, a gente fala aqui de entalpia absoluta. É a entalpia que considera a energia de ponto zero. Então, quando a gente considera as reações químicas, a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes vai considerar também a variação de energia de ponto zero. E é ali que você vai determinar se a equação vai ser exotérmica ou se vai ser endotérmica. Por exemplo, a energia de ponto zero de Speres
espécies dissociadas como o oxigênio são muito maiores do que, como O são muito, ou N são muito maiores do que a energia de ponto zero de espécies moleculares como O2 e N2. Então, uma reação de dissociação, quando você pega a energia, a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, você vai ver que essas reações, você tem elas são, essas reações de dissociação, né, elas acabam sendo endotérmicas, tá? Então, e as de recombinação passam a ser exotérmicas, né? Então, na direção contrária. Bom, então essa é a razão pela qual você não tem um termo extra aqui nessas equações associado com a questão da reação química, tá? Então a reação química está embutida aqui na entalpia, que é uma entalpia absoluta. Então, baseado nessas equações, a gente tem aqui três equações para... A gente tem, né, considerando aqui que a velocidade tem três componentes, aqui é uma equação com três coordenadas, né, três eixos. Mas então vamos tratar a velocidade como uma equação, uma variável só, e essa equação como uma equação só, apesar de ter três componentes. Você tem então uma, duas, três equações e você tem uma, duas, três, quatro variáveis, né? Então você precisa de relações adicionais. Essas relações adicionais vêm vem das propriedades termodinâmicas, né? Vem justamente das relações, ou seja, de, por exemplo, temperatura e pressão em função das variáveis de estado. E isso você pode calcular a partir de termodinâmica estatística, ou você também pode obter experimentalmente também. Então a gente viu isso nos capítulos anteriores, tá? Então, então são as diferentes formas que você pode obter essas variáveis. E outra forma, inclusive, existem correlações também. Essas variáveis às vezes são correlacionadas através de fórmulas com coeficientes. E então várias dessas formas podem ser utilizadas, tá? Não existem soluções analíticas fechadas para os problemas desse tipo que a gente vai analisar com equilíbrio químico. Então, em geral, a única forma de você proceder é através da solução das equações de forma numérica. Então, vamos considerar inicialmente o caso de um choque normal. Então, o choque normal, a gente tem as propriedades conhecidas antes do choque e a gente quer calcular as propriedades após o choque. A gente viu que quando consideramos um gás caloricamente perfeito, a gente consegue estabelecer razões entre as propriedades depois e antes do choque, em função do número de Mach antes do choque. Nesse caso, isso não é possível. A gente tem que... Mas as equações governantes são as mesmas. Só que agora a gente não tem um gás caloricamente perfeito. Então, se você olhar a equação da continuidade, temos a equação da quantidade de movimentos aqui, são as equações 1D, e a equação da energia para um regime permanente, né? Não tem o termo de variação da pressão. Então, essas equações, precisamos, para solucionar essas equações, a gente tem três equações aqui, tem as incógnitas, que são ρ2, U2, P2, são 3, e H2, são 4 incógnitas. A gente ainda precisa as equações, as propriedades termodinâmicas, as relações das propriedades termodinâmicas. Então, para isso, vamos usar, por exemplo, a densidade 2 como função de P2H2, a temperatura 2 como função de P2 e H2, tá? Então, com isso, a gente... então, qual que seria um processo de solução numérico para determinar as propriedades depois do choque? Uma delas é vamos primeiro mostrar como isso pode ser feito, né? Então, da equação da continuidade, você tem que ρ2
U2, desculpa, é igual a ρ1, U1 sobre ρ2. E da equação da quantidade de movimento, você pode substituir o U2 nessa expressão e calcular o P2 como função de ρ1 sobre ρ2. Veja aqui, P1 e ρ1 ou 1, em tese, são conhecidos. Então, a variável desconhecida aqui é ρ1 sobre ρ2. Da mesma forma, usando a equação da energia, você pode escrever H2 também como função das propriedades dos valores das variáveis antes do choque e de ρ1 e ρ2. Então, isso já nos dá um método iterativo para calcular o problema, solucionar o problema. Inicialmente, por exemplo, você assume um valor de ρ1 sobre ρ2. Tá? A gente sabe que ρ1 sobre ρ2 para um choque normal vai ser um valor menor do que 1. E, em geral, você assume um valor pequeno, por exemplo, 0,1. Aí você calcula P2 dessa relação aqui. Uma vez que você calculou o P2, você também pode calcular o H2 da equação da energia, assumindo um valor para ρ1 e ρ2, tendo os valores de P2 e H2, você pode agora calcular, né, as propriedades todas. Tá? Você tem P2 e H2 aqui, e uma vez que você teve esse P2 e H2, você pode calcular o próprio ρ2 de uma dessas equações, por exemplo, dessa equação aqui. Tá? Uma vez que você calculou ρ2 e você tem ρ1, você tem uma nova razão ρ1 sobre ρ2. E você então substitui novamente aqui e repete o processo até você ter uma convergência. Tá? Uma vez que você obteve uma convergência, você pode calcular a temperatura 2 através das relações termodinâmicas, as propriedades termodinâmicas, e tendo a temperatura 2, você tem a composição química de equilíbrio, porque agora você pode fazer todo o cálculo da composição química de equilíbrio. Então, essa é a forma e uma vez que você obteve, uma vez que você obteve o valor de T2, você pode obter um valor correto de U2 que vem dessa equação aqui. Tá? Então, com isso, você estabelece todo o campo, né, de escoamento, né, depois do choque. Tá? Que você está assumindo que o escoamento depois do choque vai estar em equilíbrio. Né? Essa é a hipótese que a gente está assumindo aqui. Então, veja, anteriormente, quando a gente tinha um gás caloricamente perfeito, essas razões de propriedades eram todas função do número de Mach. Agora, o número de Mach não é um parâmetro relevante. Você precisa saber, por exemplo, a velocidade e o estado termodinâmico antes do choque. Mas o número de Mach perde um pouco o sentido que tinha anteriormente, porque a gente não tem essas expressões mais em função do número de Mach. Tá? Então, vamos olhar aqui algumas das características de comparação entre choque antes de choques normais, considerando um gás caloricamente perfeito ou um gás em equilíbrio químico. Então, veja, aqui você tem por uma velocidade de 36 mil pés por segundo a uma altitude de 170 mil pés. Aqui você tem os resultados para um gás caloricamente perfeito e para um gás em equilíbrio, da razão de propriedades. Veja que para pressão, para densidade para entalpia, para pressão os valores são próximos, considerando o erro relativo, né? Os valores são próximos. Nem tanto para densidade, mas para entalpia também são próximos. Já para a temperatura são bem diferentes, né? Você vê que a temperatura para um gás caloricamente perfeito é bem maior do que para o caso do equilíbrio.
tá? A temperatura após o choque. A gente vai falar um pouco por que isso acontece. Mas primeiro, note que a pressão é muito parecida. Se a gente olhar a equação, que temos para o caso da quantidade de movimento, né, da conservação de quantidade de movimento, a gente tem P1 mais ρ1, U1 ao quadrado é igual a P2 mais ρ2, U2 ao quadrado. Quando a gente está considerando aqui que escoamento em alta velocidade, choque normal, a gente tem que o 2 vai ser muito menor do que o 1 e que P2 vai ser muito maior do que P1. Então, quando a gente olha essas equações aqui, o P2 vai dominar sobre o U2 e você, no final das contas, tem essa equação simplificada, você vai ter que o termo ρ1 ao quadrado vai ser maior do que P1, muito maior do que P1, e você vai acabar tendo ρ1 U1 ao quadrado é aproximadamente igual a P2, tá? Então, outra forma de escrever isso é P2 menos P1 vai ser igual a ρ2 ρ1 U1 ao quadrado menos ρ2 U2 ao quadrado, tá? Então, como o U1 é muito maior do que o 2 e P2 é muito maior do que P1, você obtém essa expressão aqui. Então, basicamente, o que isso está dizendo é que a condição da pressão ela é determinada principalmente pela equação da quantidade de movimento, pela questão mais mecânica do que térmica ou termodinâmica. Então, por isso que o fato de você considerar um gás em equilíbrio pouco afeta a questão da pressão. Afeta um pouco, mas não muito. Já a temperatura é grandemente afetada porque ela leva em consideração justamente as reações químicas, elas vão ter uma importância grande. Então aqui, olha, você tem o gráfico de um gás caloricamente perfeito, como na verdade a razão de temperatura para um gás caloricamente perfeito em função da velocidade antes do choque. E para um gás em equilíbrio químico para diferentes pressões. Isso aqui é uma pressão, não é altitude, tá? Então, o que você observa é o seguinte, é que a temperatura diminui à medida que a pressão também diminui, tá? Então, a temperatura depois do choque. Isso tem a ver com as reações de dissociação. À medida que a pressão diminui, você permite maior número de espécies dissociadas ou uma maior dissociação. E essas reações de dissociação, como eu mencionei, são endotérmicas. Então, elas têm o efeito de diminuir a temperatura. Quando a gente fala de um gás caloricamente perfeito, toda a energia é uma energia cinética, né, de macroscópica, que é transformada em energia interna translacional, né, e também rotacional, para um gás diatômico, como O2 ou N2. Mas, quando você tem reações químicas, essa energia, quando você tem um gás em equilíbrio, você também passa, você passa essa energia cinética macroscópica para outros modos de energia interna, como o modo vibracional, por exemplo, e também para as reações de dissociação, né? Você passa essa energia, depois ela é absorvida a partir dessas reações de dissociação, tá? Então, por isso que a temperatura resultante é menor depois do choque normal e também diminui com a altitude, porque existe uma fração maior
de espécies dissociadas. Se você olhar aqui agora esse gráfico, ele considera parecido com esse gráfico aqui, tá? Só que essa temperatura T2 como função da velocidade V1 para diferentes altitudes. E o que você nota é que até essa velocidade aqui de aproximadamente 6.000 pés por segundo, você não tem um efeito pronunciado de altitude. Aqui é que você começa a ter o efeito significativo aqui da presença de reações de químicas e de dissociação, e você pode notar que à medida que você aumenta a altitude, a temperatura depois do choque diminui. E aqui você continua aumentando a velocidade, tá? Então aqui você tem, nessas velocidades maiores, você tem que se constituem já velocidades próximas da velocidade orbital, você tem uma influência grande de reações, do efeito das reações químicas. Aqui você está plotando a razão de densidade também como função da velocidade, e você também pode notar que uma das questões interessantes é que quando a gente trata de um gás caloricamente perfeito, a gente tem que o limite que ρ2 sobre ρ1 para um gás gama constante, a gente tem que ρ2 sobre ρ1 no limite de... vai tender se não me engano, gama mais 1 sobre gama menos 1, que isso tende a 6 para o caso de gama igual a 1,4, tá? Então, olha essa relação, isso para números de Mach limite quando Mach 1 tende a infinito, para o gás caloricamente perfeito. Mas para o gás em equilíbrio, você vê que essa razão de ρ2 sobre ρ1 pode aumentar bem acima desse valor, né? E chega aí em torno de 22. E esse valor aumenta com a altitude, tá? ρ2 sobre ρ1 acaba aumentando com a altitude. Então, veja, isso é uma diferença bastante significativa entre os dois casos, né? E pelo fato de ρ2 sobre ρ1 aumentar significativamente, isso faz com que duas coisas aconteçam. Em geral, na verdade, faz com que o choque fique mais próximo da superfície, porque a densidade depois do choque é maior, então para que aquela mesma quantidade de massa passe perto da superfície, a distância entre o choque e a superfície pode ser menor. Então, tanto para o caso do choque, a gente vai ver o choque normal quanto o choque oblíquo, o choque acaba ficando mais próximo da superfície. A gente já viu um resultado para o escoamento em torno do ponto de estagnação, que podia ser escrito a razão entre a distância de separação do choque do corpo e o raio de curvatura, a razão entre a distância entre delta e r vai ser dado por essa expressão aqui. Então, se ρ1 sobre ρ2, em geral, ρ2 sobre ρ1 for muito grande, então esse termo aqui vai ficar pequeno perto do 1, de tal forma que delta sobre r vai ser aproximadamente ρ1 sobre ρ2. Então, para o caso do gás do gás com equilíbrio químico ou reações químicas, o ρ1 sobre ρ2 vai ser muito menor do que o caso do gás caloricamente perfeito. Então, esse delta acaba sendo menor. Então, isso está sendo mostrado nessa figura, onde você tem a posição do choque normal em torno ou do choque em arco em torno de um objeto rombudo, para o gás caloricamente perfeito e para o gás com reação química em equilíbrio. E você vê que essa distância é menor. Tá? Esse é um resultado. Então, com isso a gente encerra a discussão sobre o choque normal. Vamos falar agora um pouco sobre choque oblíquo.
O choque oblíquo, o tratamento que a gente dá não é muito diferente do choque normal. O que a gente tem é que as equações governantes, assim como no caso de gás caloricamente perfeito, nos mostram que a componente tangencial ao choque é preservada antes e depois do choque, é a mesma, essa componente tangencial da velocidade. E a componente normal é que vai variar. E a solução da componente normal a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez para o choque normal. Sabendo a componente normal, você pode usar o mesmo procedimento de solução. O que você vai determinar, e aí o ângulo do choque, né? E você acaba tendo que fazer também um processo iterativo. Então, da própria geometria do problema, a gente tem que tangente de B menos θ é igual a componente Vn2 sobre Vt2. Mas a gente sabe que o Vt2 é igual ao Vt1. Então, e a gente pode então multiplicar isso e dividir por Vn1 de tal forma que a gente tem essa relação aqui. Ó. E isso aqui é o tangente do ângulo beta do choque. Então, você tem que tangente de beta menos θ é igual a Vn2 sobre Vn1, tangente de beta. Tá? Então, como é que a gente geralmente faz esse resultado? Né? Você pode construir um diagrama θ-beta-m a partir da solução iterativa, né, que você vai ter que fazer para essas equações. Então, quando você faz isso, tá, você obtém algo desse tipo aqui. Então, qualitativamente, você está bastante parecido com o caso do gás caloricamente perfeito. Você tem aqui curvas para diferentes velocidades. Você tem o ângulo de choque como função do ângulo de deflexão θ para essas diferentes velocidades. Veja aqui o caso o número de Mach, como a gente já mencionou, não é tão relevante. Então a gente expressa esses gráficos em função da velocidade e não mais do número de Mach. E você vai ter diferentes curvas dessas para diferentes altitudes, diferentes condições, estados termodinâmicos, né? Então, você tem o comportamento qualitativo é parecido, mas o que você pode observar, uma das coisas importantes é que o ângulo θ máximo permitido é maior para o caso de gás em equilíbrio com reações, né, permitindo reações químicas. E outra questão que é importante observar é que para pequenos ângulos de deflexão ou você vai ter ângulos menores de beta para o caso do gás em equilíbrio químico. Então, se você, por exemplo, olhar uma determinada condição de escoamento a jusante, você vai ter o choque para o gás caloricamente perfeito, vai ter o ângulo beta maior do que para um choque com reação química. Então veja, essa distância, como eu mencionei, a distância entre o choque e o corpo diminui. Então o escoamento fica, entre aspas, essa região, né, do escoamento após o choque fica mais próxima, o espaço entre o corpo e o choque fica menor. A distância entre o corpo e o choque fica menor. Aqui você tem também para o caso de um choque, né, no caso, um mapa de velocidade e altitude para diferentes trajetórias, tá? Isso aqui são trajetórias de um veículo hipersônico. Então, o que isso mostra o que esse gráfico mostra, na verdade, deixa eu diminuir aqui. Você está falando de a composição química depois do choque normal seguindo essas trajetórias, tá? E esse caso aqui de baixo é para o choque oblíquo. Então você está, na verdade, comparando a diferença entre choque oblíquo e choque normal. O que você pode observar, estou diminuindo aqui as figuras, é o seguinte, para a gente comparar ao mesmo tempo.
o número, veja, a dissociação, essas aqui são, essas curvas aqui representam dissociação, tá? Você tem a composição, o ar, e você tem as diferentes, você tem duas trajetórias e você tem diferentes componentes, N2, O2, O, NO, argônio, elétrons livres, NO+, e oxigênio ionizado, né? Então, o que você pode verificar é que, comparando os dois gráficos, você vê que as reações de dissociação são postergadas quando o choque é oblíquo. Lembra? Porque a componente, o que vai realmente determinar a condição depois do choque é a componente normal ao choque. Então, quando você tem um choque oblíquo para a mesma velocidade, a componente normal vai ser menor no caso do choque oblíquo comparado com o choque normal. Então, por isso que as reações de dissociação começam a acontecer em números de Mach mais elevados. Tá? Então, essa é uma diferença importante. Você também tem, ou seja, em ambos os casos você começa a ter dissociação aí já em torno, um pouco antes aqui no caso do choque normal, e um pouco depois você começa a ter, no caso do choque oblíquo, dissociação. Primeiro aqui, o primeiro elemento aqui que está dissociando parece ser o NO, se não me engano, parece ser o NO. E depois você tem o parece ser a do O, e depois você tem N, aqui você tem o elétrons livres, e essa última aqui é o O+, e você tem também NO+, essa daqui deve ser o NO+. Tá? Então é um pouco difícil de entender, ou seja, distinguir esse gráfico aqui, mas você consegue perceber a importância ou seja, a fração molar dessas espécies dissociadas aumenta significativamente, né? Então você chega na condição em que certas frações molares praticamente chegam a 1, né? Então, no caso aqui, por exemplo, do oxigênio, tá? Então isso é bastante importante, tá? Bom, agora vamos partir para escoamento unidimensional em bocais. Nesse escoamento aqui, a primeira consideração importante que a gente vai olhar também as equações governantes, mas uma coisa que a gente pode já dizer é que a entropia nesses processos vai ser constante. Vai ser isentrópico mesmo com as reações químicas, porque a gente está considerando reações químicas de equilíbrio. Então, se você pegar a segunda lei, sabendo que a entalpia, o processo é diabático, ou seja, a entalpia é constante, a entalpia de estagnação é constante, você pode escrever que dH mais VdV igual a zero. E da equação de Euler, porque a gente está considerando o escoamento invícido, dP igual a menos ρVdV. Combinando essas duas equações, a gente, primeiro manipulando a equação de Euler, você obtém que VdV é igual a menos volume específico vezes dP, substituindo esse resultado aqui na equação da energia, né, essencialmente, você tem então que dH menos VdP igual a zero. Então, se dH menos VdP igual a zero, TdS tem que ser igual a zero. Portanto, o escoamento é isentrópico. Então, a gente pode usar essa condição esse resultado de escoamento isentrópico. Tá? A gente vai ver como solucionar o escoamento para esse tipo de problema. Mas vale a pena olhar o que acontece em termos de um diagrama de Mollier, que é um diagrama HS. Tá? Então, a gente tem aqui H como função da entropia, e você conhece as propriedades nas condições de estagnação. Então, vamos dizer que a gente conhece as propriedades, a gente conhece esse ponto 1, e esse ponto 1 corresponde a um ponto de H, um valor de H0 e um valor de S.
através desse ponto passam linhas de pressão e temperatura constante. Então a gente consegue determinar essa posição, as propriedades todas nesse ponto. E a gente sabe que o processo vai ser isentrópico. No caso, a entropia, como é um processo de expansão, né, a entalpia vai diminuir. E, portanto, o gás vai passar por esses pontos aqui, tá? Vai passar por esses pontos. Agora, vamos ter isso em mente, tá? E até a condição na saída, por exemplo, a condição 2. Então, como que a gente pode solucionar esse problema, né? A primeira coisa, a relação velocidade-área que a gente deduz para gases, essa relação velocidade-área, ela vai ser igual a que a gente obteve anteriormente, não vai mudar. E a gente usa a condição justamente de escoamento isentrópico para obter essa relação. E ela não mudando, isso nos diz que a condição vai ser sônica na garganta, tá? Então isso é um resultado que se mantém mesmo para o gás com reações químicas em equilíbrio químico. Pelo fato da entalpia de estagnação ser constante, a gente pode expressar um ΔH como função de U2 ao quadrado sobre 2, ou seja, a velocidade na condição 2. No seu segundo ponto, vamos dizer assim, né? Então, o que a gente vai fazer? Como é que você procede? Você faz da seguinte forma: você estipula uma velocidade 2, que vai ser maior do que a velocidade 1, e com base nessa velocidade 2, você calcula o ΔH. Então você pode, se você tem graficamente, você poderia ir no diagrama de Mollier, diminuir aquele ΔH e saber quais que são qual que é a pressão e a temperatura, as curvas de pressão e temperatura que passam por ali. Uma vez que você tem essa pressão e temperatura, você consegue calcular as propriedades do gás, a composição química, tudo. Você determina as propriedades do gás e você pode, inclusive, determinar a velocidade do som do gás também, que vai depender dessas propriedades termodinâmicas. E você vai fazendo isso sucessivamente para diferentes valores de U. Quando você chegar numa posição em que o valor de U que você estipulou é igual ao valor de A, que é a velocidade do som que você calculou, isso quer dizer que você chegou na garganta, né? Porque na garganta a gente sabe que a velocidade do som é igual à velocidade do escoamento. Então, essa é uma forma de você achar, proceder, né? A gente tem também ou seja, você pode fazer isso independente de cálculo, de saber qual que é a área daquela seção, daquela posição. Depois que você achou a condição sônica, tá? E mapeou as propriedades ao longo do escoamento, você pode achar a razão entre as seções, né, a seção local e a seção da garganta, com base na conservação da massa, ou seja, que você sabe que a vazão mássica ao longo do escoamento vai ser constante. Então, usando essa relação, você determina então a vazão, a razão entre as áreas, a área local e a área da garganta. Então, essa é a metodologia que você adota. E aqui, de novo, como no choque normal, as propriedades vão depender, a solução vai depender das propriedades de estagnação e da velocidade local, e não mais simplesmente do número de Mach. Tá? Aqui a gente tem, por exemplo, o escoamento em torno dentro desse bocal cônico, e você tem aqui você parte de um estado dissociado, e à medida que você avança no escoamento, você expande o escoamento, a dissociação, a presença, né, o número de aqui a razão mol-massa, ela diminui à medida que você expande o gás, ou seja, começam a acontecer reações de recombinação, e em função disso a temperatura
Em função disso, a temperatura do gás em equilíbrio com reações químicas no processo de expansão é maior do que o gás considerando um gás caloricamente perfeito. Isso é o oposto do que acontece no caso de um choque. Né? A gente viu que depois do choque, para o gás em equilíbrio químico, a temperatura é menor. Mas por quê? Porque lá estão acontecendo reações de dissociação. E essas reações de dissociação são endotérmicas. Elas absorvem energia. E aqui você está tendo. Você está expandindo o gás e estão acontecendo reações de recombinação. E essas reações de recombinação são exotérmicas. Então você tem um aumento da temperatura relativo ao caso do gás caloricamente perfeito. Então isso é uma diferença que acontece. Falando de escoamentos, a diferença, o que a gente... Uma das... se a gente assume que não acontece escoamento, que não acontece em reações químicas, a gente vai ter o que chamamos de escoamento congelado, ou seja, não há variação da composição química do gás ao longo do escoamento. Isso implica o quê? Teoricamente, implica que as reações químicas demoram muito, demoram um tempo infinito. E já a condição de equilíbrio químico supõe que as reações químicas acontecem com uma velocidade infinita, basicamente. Né? De forma ideal, é isso que você está assumindo. Então, é interessante analisar o caso do escoamento congelado, esses dois casos limitantes, porque o caso real, em geral, vai estar entre esses dois. Tá? Então, se a gente olhar, por exemplo, para um escoamento de um oxigênio completamente dissociado aqui a 5.000 Kelvin, na pressão de 1 atm, através de um bocal, inicialmente ele está todo dissociado, então a composição química é simplesmente de oxigênio atômico dissociado, e depois você, ao longo do processo de expansão, você vai ter, considerando o equilíbrio químico, reações de recombinação, a liberação de energia, porque essas reações são exotérmicas, e um aumento de temperatura relativo ao caso do gás de escoamento congelado. No caso do gás de escoamento congelado, olha, a temperatura é menor. Tá? E a composição química não muda. A composição química é a mesma. Tá? Então, é importante analisar esses casos porque eles representam dois extremos. Tá? A gente também pode olhar agora numa temperatura mais baixa, tá? 2.000 Kelvin, considerando um escoamento. Quando a gente fala que o escoamento é congelado, a gente diz que a composição química dele é congelada, mas a gente também pode falar no escoamento vibracional congelado, escoamento onde a energia vibracional não muda também. E nesse caso, por exemplo, no caso de moléculas, no caso de gás molecular agora, de oxigênio, temperatura de 2.000 Kelvin, ou seja, não aconteceu dissociação ainda, você tem a fração então, de oxigênio vai ser a mesma no escoamento molecular. Né? E agora o que está sendo mostrado aqui é a distribuição nas diferentes modos de energia. Tá? Então, nesse caso, você tem uma excitação vibracional. Tá? Você tem os gás, está excitado vibracionalmente. Então, o que acontece se a gente considerar esse caso de gás em equilíbrio congelado vibracionalmente, que são as linhas tracejadas, a energia vibracional ela permanece constante, tá? Ao longo da expansão. Mas se você tem o gás em equilíbrio químico vibracional também, o que acontece é que essa energia vibracional vai diminuindo. E para onde vai essa energia? Ela vai para os modos de rotação e translação. E por isso que a energia interna, né, de rotação e translação
ela aumenta em relação ao caso vibracional e também a temperatura de equilíbrio aumenta em relação ao caso de escoamento congelado. Tá? Então você tem esse fenômeno também, não só para quando você considera a composição química congelada, mas também a energia interna vibracional também está congelada. Tá? Eu vou dar uma passada um pouco mais rápido agora, nessa sessão de calores específicos, mas a ideia, pulando já para o resultado final, tá? Vocês podem acompanhar, não é difícil. Você pode obter uma expressão para CP que considera para o caso geral de equilíbrio químico e com um gás com reações químicas, né? Então a expressão para CP vai envolver uma componente CP mais uma parcela relativa às reações químicas, tá? Então o CP varia no escoamento com reações químicas e da mesma forma o CV varia. E se a gente então se a gente olhar para por exemplo, isso aqui é CV normalizado, CV na base molar normalizado por algumas variáveis, e o que você nota é uma variação muito grande. Olha aqui como o CV varia de forma significativa, e são 3 curvas para pressões diferentes, e cada lombada aqui nessas curvas representa reações de dissociação diferentes. Então, dissociação, eu acho que deixa eu ver aqui, isso primeiro o oxigênio, depois N2, e depois você tem ionização também. Então, dissociação de O, dissociação de N, ionização. Tá? Então, você vê que esse termo que aparece na equação aqui, que é relativo às reações químicas, ele pode ter um valor muito grande. Então você tem variações significativas de CP e CV, e por isso que não faz muito sentido a gente trabalhar com CP e CV nas equações. Da mesma forma, você pode obter uma equação para a velocidade do som. Tá? Então aqui está mostrando a derivação de como você obtém uma equação para a velocidade do som, que é essa equação 14.52, e ela também tem um termo que é γRT, que a gente já conhece, e esses termos adicionais aqui que estão relacionados com a presença de reações de um gás em equilíbrio químico, em que a entalpia e a energia interna não dependem mais apenas da temperatura, dependem de 2 propriedades termodinâmicas. Então, anteriormente, a gente tinha obtido o resultado de que a entalpia e a energia interna só dependiam da temperatura, tanto para um gás caloricamente perfeito quanto para um gás termicamente perfeito. Mas aqui não. Aqui elas vão depender de 2 variáveis de estado. E, portanto, a velocidade do som também vai variar em função das reações químicas que estão acontecendo. Então aqui você vê a variação, né, da velocidade do som com a temperatura. E esse seria o caso para o escoamento congelado. Isso aqui é a variável, a velocidade do som normalizada de tal forma que para um gás com composição química fixa, vai dar o valor de gama, que aqui é igual a 1,4 para a temperatura baixa, né? Então veja, isso aqui é o caso do escoamento congelado, e seria o valor de gama que você teria se você considerasse as reações químicas que acontecem no gás. Então veja que não faz sentido você escrever as equações em termos de gama, nem você consegue. Você tem uma variação muito grande dessa propriedade com a variação da temperatura. Ela oscila muito. E aqui são curvas para diferentes pressões também. Tá? Você também pode obter uma outra forma de obter essas relações, em vez de calculá-las explicitamente, você, por exemplo, tem correlações que foram
escritas em termos de coeficientes que podem ser tabelados, e você então consegue calcular rapidamente qual que é a velocidade do som dada uma determinada condição termodinâmica. Para finalizar esse capítulo, então, ele aborda a questão do escoamento cônico e do escoamento em torno de objetos rombudos, tá? As equações governantes aqui, depois vocês podem olhar com calma, mas basicamente o procedimento de solução, ele consiste, para você solucionar esses problemas aqui, você integra as equações de governo do choque até o corpo, e você assume um determinado ângulo de choque e você vai integrando essas equações de governo e as propriedades logo depois do choque você calcula, como a gente fez para qualquer choque oblíquo. E a gente sabe que o escoamento entre o choque e o corpo é isentrópico, e você usa isso também, tá? E aí você calcula você integra as equações de governo até a superfície, assumindo um determinado ângulo de choque. Você sabe que a condição de contorno na superfície é de velocidade, tem que ser tangente à superfície, ou a velocidade é na direção θ, que é a direção, aqui não sei se tem, aqui, que é a velocidade normal, ela tem que ser zero. Então, se você não consegue chegar nessa condição, quer dizer que você assumiu um ângulo de choque ruim. Aí você tem que refazer esse cálculo assumindo um novo ângulo de choque, e isso resulta num processo iterativo. Aqui ele apresenta alguns resultados para o caso desse cone. Né? Você vê que a pressão no cone sobre P infinito é basicamente o mesmo resultado que você teria para um gás caloricamente perfeito. Aqui você tem curvas para 3 altitudes diferentes. Isso em função do parâmetro de similaridade hipersônica. Mas o que você nota é que não há variação em relação ao gás caloricamente perfeito. Já se você olhar o caso da densidade, já há uma variação significativa. Como a gente já tinha visto, né, a densidade depois do choque para o caso de choque oblíquo, que é também o caso que você tem num cone, você tem que essa razão de densidade vai ser maior do que você teria para um gás caloricamente perfeito. Note que esse valor do gás caloricamente perfeito tende a uma assíntota em torno de 6. Opa. Tá? Tende a assintotar em torno de 6. E para o caso do gás com equilíbrio químico, não. Ele continua aumentando. Tá? Isso aqui é... Deixa eu ver. Ah, não. Eu não sei se isso aqui é também do cone. Isso também é do cone. Você vê o comportamento parecido com o que você encontrava para choque normal e choque oblíquo. Tá? Você tem temperaturas menores depois na superfície do cone comparado com o que você teria calculado para um gás caloricamente perfeito. No caso de objetos rombudos, as equações de governo são as mesmas que a gente tinha para o escoamento invícido. A equação da quantidade de... equação da continuidade, quantidade de movimento, e a equação da energia. Tá? Então essas equações continuam sendo as mesmas que você teria no escoamento invícido, só que agora você tem que solucioná-la, você não tem mais, você tem que solucionar além delas as propriedades termodinâmicas, e o que você verifica para objetos rombudos são, em princípio, ou seja, em resumo, são parecidos com o que a gente já tinha falado anteriormente. Ou seja, você tem, aqui comparando os dois resultados aqui, você tem o choque mais próximo da superfície você vai ter também aqui, você está mostrando isocontornos de temperatura, você tem temperaturas menores também em função disso,
você vai também ter densidades maiores. Então essa aqui você está falando fração molar de espécies, tá? Então aqui você tem outras. Aqui já é tudo para o caso de gás em equilíbrio químico, tá? Você tem espécies, por exemplo, aqui nitrogênio atômico e óxido nítrico. Então essas espécies vão estar presentes que não vão, claro, estar presentes no caso de gás caloricamente perfeito. Para finalizar, vou mostrar aqui só um exemplo de como que, mesmo que a gente falou que a pressão não dependia muito da questão de equilíbrio químico, né, das reações químicas, mas ela pode depender um pouco. E aqui você está vendo a distribuição de pressão na superfície inferior do ônibus espacial na entrada. E o que você observa é que aparentemente a pressão é muito parecida, considerando o gás caloricamente perfeito e um ar em equilíbrio químico. Mas existe uma pequena diferença aqui nessa região de pressão. A pressão para o gás em equilíbrio químico é um pouco maior nessa região anterior, e isso acaba gerando, apesar dessa essa diferença ser pequena, ela está na parte bem anterior do veículo, e o que gera um momento que tende a empinar o ônibus espacial. Então isso foi verificado a partir nos voos do ônibus espacial iniciais. Eles notaram que esse momento de arfagem que a gente diz, ele era significativamente maior do que o esperado. Pôde-se perceber que isso tem a ver com justamente o fato de não considerar as reações químicas que podem acontecer no escoamento ali na parte inferior da aeronave, o que acarreta uma diferença aqui no valor de pressão obtido. E aqui está mostrando esse momento o coeficiente, né, de momento como função do ângulo de ataque. E você vê que o caso do equilíbrio é maior do que no caso do gás perfeito. Tá? Então, com isso, a gente encerra o nosso capítulo 14. Obrigado, pessoal, e até!